Paz do Senhor, amados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma vez mais estamos aqui com o programa Um Almoço Abençoado com o pastor Osiel Silva, iniciando esta semana. E vamos iniciar no livro de Marcos. Encerramos a semana passada o livro de Marcos e vamos iniciar no livro de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 45 a seguir, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse o fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficavam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente, aleluia, disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Aleluia. Preste atenção, amado, que coisa linda aqui. Uma das mensagens da semana passada, nós falamos quando Jesus estava dormindo no barco e o vento começou a soprar sobre o mar ficar revolto, e os discípulos ficaram com medo, porque eles achavam que eles iam morrer. O interessante é que agora Jesus não está dentro do barco. A Bíblia vai mencionar que depois da multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus dá ordem aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para outro lado do mar. Ou seja, Jesus disse, a direção é Betsaida. Mas o interessante é que Jesus disse assim: enquanto vocês entram no barco e vai para o lado de Betsaida, eu vou despedir a multidão. E a Bíblia diz que tendo Jesus despedido a multidão, ou seja, aquela famosa bênção apostólica, né? E aí o que acontece? Jesus ele sobe para o monte para ir orar. E lá em terra Jesus estava sozinho. Enquanto seus discípulos já estavam no meio do mar, quando de repente um vento começa a soprar contra eles, e eles remando, e o vento contrários a eles. O interessante é que eles estão no meio do mar, e Jesus está em terra, Jesus está no monte, Jesus está orando. Mas nada pode atrapalhar a visão de Deus. Nada pode atrapalhar de Deus te enxergar. Eu sempre costumo dizer, não há quarto escuro que Deus não te enxergue. Escute, os discípulos no meio do mar e Jesus no monte orando. Mas do monte, Jesus consegue enxergar os seus discípulos cansados de tanto remar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Aqui nos dá a certeza que o nosso Jesus, ele vê. Aqui nos dá uma certeza que o nosso Jesus, ele enxerga. Aqui nos dá uma certeza que não importa a distância em que você esteja, não importa o que você esteja passando, Jesus está olhando você. Jesus está olhando o que está acontecendo com você. Observa, Jesus está no monte, os discípulos estão no meio do mar, mas do monte Jesus vê o vento contrário batendo no barco dos discípulos
E os discípulos cansados de remar. Talvez você vai dizer: pastor, eu estou desse jeito. Eu já estou cansado de remar. Eu já estou cansado com algumas coisas. Às vezes eu já estou cansado com o meu casamento. Eu estou cansado com os filhos meus. Eu estou cansado na situação financeira que eu estou vivendo. Eu estou cansado com muitas coisas que eu estou remando e não estou vendo nada acontecer. Ei, não se esqueça. Jesus está de olho em você. Não se esqueça ele do seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele se curva para ouvir a nossa oração. Então, quando Jesus vê que os discípulos estão cansados de remar, porque o vento lhe era ao contrário, Jesus diz: eu vou ir ter com eles. E Jesus não precisava de barco, Jesus não precisava de nada. Jesus foi andando por cima das águas. E a Bíblia diz que ele ia passando pelos discípulos. E os discípulos ficaram com medo. Começaram a gritar que era fantasma. E Jesus disse: calma. Não tenha medo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Aleluia. Sou eu. E aí a Bíblia diz que quando Jesus entra dentro do barco, o vento se acalma. Ei, Jesus está indo em tua direção aqui hoje. Jesus está indo em direção ao teu barco. Ele está vendo que você está cansado de tanto remar. Ele está vendo uns ventos que estão vindo contra você, mas Ele está dizendo para você aqui hoje, nesta hora: eu estou indo de encontro com você. Eu vou entrar nesta peleja, eu vou entrar nesta causa, eu vou entrar nessa situação. E quando eu entrar, tudo se acalma, tudo se aquieta. E os discípulos ficaram maravilhados, porque quando ele entra no barco, o vento se aquieta, o vento se acalma. Aleluia! Lembra do texto passado? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa mensagem que eu tenho para você aqui hoje: Jesus está te vendo. Jesus está vendo a situação em que você está. Jesus está vendo a situação da tua família. Jesus está vendo a situação aonde você trabalha. Jesus está vendo a situação aonde você mora. E Ele manda te dizer: Ele está indo de encontro com você. E quando Ele for de encontro com você, não faça que nem os discípulos, fique com medo, fica aí gritando que é fantasma. Não! Diga para Ele: vem Jesus, entra no meu barco, seja bem-vindo, porque eu sei que quando o Senhor chega para resolver. Quando o Senhor chega para acalmar a tempestade. Quando o Senhor chega, o vento tem que parar e a vida tem que continuar. Continuar remando, continuar indo para Betsaida. É o que Deus vai fazer com você aqui hoje. É o que Deus vai fazer com você agora, em nome de Jesus. Ele vai entrar no teu barco, Ele vai entrar nesta causa. Ele vai acalmar o vento. Para quê, pastor? Para você continuar a sua vida, a sua jornada, porque ainda não é hora de parar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que esta palavra possa ficar gravada no teu coração. E Jesus está de olho em você.